foi o assunto Serra Dourada. A gente sabe do que tem o... Você ouviu, professor? Do que tem o estádio... vocês todo dia. Esse... Todo dia. E aí, esse assunto, né, Caio, obviamente que a gente sabe, né, a paixão que o torcedor goiano tem pelo estádio Serra Dourada. E aí, quando você fala aí da volta da torcida, das duas torcidas, eu acho que o torcedor fica, né, com aquilo preso na memória, que era o Serra sacudindo, duas torcidas, uma zoando a outra, né, aquele clima que hoje, infelizmente, o futebol goiano vem morrendo por conta disso, a falta das duas torcidas. Mas aí a gente não falou muito de paixão, a gente falou questão financeira, né? E aqui o João, nossa senhora, que quase me matou quando eu falei que jogar no estádio Serra Dourada hoje, com público aí de 10, 15 mil, com o preço que é praticado dos ingressos, é prejuízo financeiro pro clube. E aqui eu virei motivo de piada. E você estando lá dentro, Policarpo, eu queria saber qual que é a real situação hoje de jogar dentro do Serra Dourada, falando só o financeiro, tirando a paixão que todo mundo sabe que é importante, mas falando financeiramente, jogar no Serra Dourada hoje é prejuízo? Vamos lá, primeiro a gente vou entrar primeiro do ponto da paixão. O Serra Dourada é o maior palco do futebol goiano e nunca deixará de ser. Nenhum estádio vai substituir o Serra Dourada, nenhum. O Honesto Brasileiro não vai, a Serrinha não vai, o Osceola não vai, o Olímpico não vai, porque as grandes conquistas que levaram os nossos clubes a terem o tamanho que ele tem, elas foram conquistadas no Serra Dourada. Então isso é um ponto e aí não se discute. É óbvio que quando você passa para o outro lado, você passa para a administração, você começa a entender por que algumas decisões são tomadas. Hoje, posso te afirmar que jogar num Serra Dourada com menos de 15, 18 mil pessoas é prejuízo para os clubes por causa do preço dos ingressos. Quando você vai jogar, por exemplo, lá, pega aí, vai olhar o preço do ingresso lá, agora não, porque tá brigando aí pra não cair aí, mas vai lá olhar o ingresso do Volta Redonda. Sem conto, Camilo, sem conto. Vai olhar o preço do ingresso do Paysandu, do Remo. Esse é o valor desses ingressos. Então, quando você pega o custo que é para você jogar no Serra Dourada, e aí eu não estou falando do custo desportivamente falando, o Serra Dourada ele é infinitamente melhor do que ele bem cuidado, né? Do que qualquer estádio. Nenhum dirigente tomou a opção de jogar em estádios menores porque queria menos público. Nenhum dirigente tomou essa decisão. Eu acho que, talvez, eu tô dizendo aqui, por mim, que eu posso falar pelo Vila, mas eu não posso falar pelo Goiás, eu não posso falar pelo Atlético, mas eu entendo que a mesma conta que é do Serra Dourada pra gente também é pra eles. E hoje é prejuízo. É prejuízo porque quando você vai jogar lá tem a questão dos bares. Ah, mas eles dão os bares pra gente. Tá bom, e a logística pra mim levar e montar o bar lá? E a porcentagem que tem que ficar pro cara que é o dono integral do bar, porque os bares lá, cada bar de Serra Dourada tem seu dono, a porcentagem ela modifica, a minha estrutura para me montar lá, ela modifica, a quantidade de pessoas para trabalhar lá, ela modifica. Eu entendo que os grandes jogos tem que ser no Serra Dourada, mas, pô, a gente olha a média de público nosso, a gente não tá conseguindo encher os nossos estádios em alguns momentos, né? Eu não tô aqui para criticar o torcedor não, porque sim, cada um, eu acho que os clubes aqui a gente vive por causa da nossa torcida, mas a gente tem que entender que hoje você vive uma realidade econômica no país e não cabe os clubes de futebol, que é uma paixão aqui da cidade, você querer aumentar o preço do ingresso aqui, simplesmente para você querer levar para outro lugar e afastar aquele torcedor que às vezes não tem a condição de pagar o ingresso. Então, por exemplo, o Vila Nova não vai aumentar ingresso para ter lucro. A gente quer o nosso torcedor que às vezes não tem condição de pagar R$100 no ingresso. Cara, são 3 jogos por mês aqui, às vezes 4, né? Vamos cobrar R$100 do torcedor para ele gastar 1/3 do salário mínimo dentro do estádio. Eu acho que essa é a mesma linha de raciocínio do Goiás, do Atlético. Nós temos que ter respeito à nossa região, né? É claro que nos jogos grandes a gente vai levar sim jogos pro Serra Dourada com ele tendo essas condições, mas não adianta a gente achar que a gente vai fazer alguns jogos aí para 6, 7 mil pessoas para ter prejuízo, porque essa visão de que do Serra Dourada, ela é uma visão que eu entendo, que ela tem muita paixão envolvida nessa, mas quando você passa pro ponto de vista econômico, de gestão, você tem que entender que às vezes não é o necessário e aí você vai optar por não jogar. Não pararam de jogar à toa. Existe um motivo para não parar de jogar, né? E o motivo, para mim, ele tá muito claro. Quando você pega aqui, acho que eu até mandei pro Iago, né, Iago, algumas planilhas aí de jogos aí, de jogos nossos com 30 mil pessoas no Serra Dourada, e que o lucro, se a gente tivesse jogado no UBA com 11, o lucro era maior. Eu posso te falar o que eu penso sobre isso? Acho que é exclusivamente político. Por que eu falei isso? Eu não pago conta, não sou dirigente de clube, então assim, eu não pago conta, mas
Quantos anos tem um Serra Dourada? Alguém sabe? 50 anos. 50. Né? Nós jogávamos... 5 décadas. Pois é. Sempre jogamos assim, né? De 4 anos pra cá, que isso vem mudando, 5 anos pra cá. Então, 45 anos nós jogamos no Serra Dourada. E 45 anos, Policarpo foi feliz quando ele falou que os feitos grandes foram todos no Serra Dourada. Cara, me desculpe, dirigente de futebol, qualquer um. Isso aí pra mim é exclusivamente político. Político. Não entra para o futebol. Simples assim. Fala isso pro Iago, porque o minhas Iago quer ver o dúvidas. time dele jogando. Mas assim, o Iago quer ver o time dele jogando o resto da vida contra o Flamengo, contra o não Corinthians. acredito, Sabe onde? No estádio não Olímpico. acredito que ele queira isso, não. Não Você acredito. colocou palavras na semana minha aqui. boca. Colocou palavras na minha Semana boca. passada ele falou isso aqui. Juliano. Tá mentindo, João? Falei não. Hora Vai falar nenhuma. nada, não, João? Não vai falar porque eu não falei isso. Não tem como ele te dar essa afirmação. Não, ele falou que o Serra Dourada só dá prejuízo. Cara, é o Mas dá, seguinte. O Serra Dourada Mas dá aí prejuízo, mas o problema não é isso. Entra na questão que você A falou. Você Serrinha- leva isso em consideração? Não. Os estádios goianos precisam ser reformados. Eles Aí precisam sim. ser ampliados. Aí você entrou numa... Não voltar pro Serra Dourada. Até porque você precisa jogar num lugar que tenha capacidade e que o público tenha condições. Eu não posso ir no banheiro do Serra Dourada pra ver o banheiro cagar em mim. Eu não posso ir pra ver o cara arrancar o negócio lá e mijar na frente. Exatamente. Então, Ué. os estádios dos clubes. É, mas- por que mas que aí- não podem fazer não, isso? mas a gente cobra aqui toda semana, ué. Colocou agora, receita e despesa lado a lado. Senhores, Dentro do vou clube. falar uma coisa pra vocês aqui. Senhoras e senhores, pareceu que agora está na tribuna, hein? É porque a gente tem que tirar um pouco da paixão do Serra Dourada. O Wesley, quando ele fala que o problema é político, eu não vislumbro política nesse problema, porque os 3 clubes não conversam entre si e todos eles chegaram no mesmo denominador Só o comum. Vila quer jogar. Né? Só Mas o quer Vila jogar. joga. A gente joga quando o jogo tem grande, chamada. Quando o jogo manda. é grande. Você também não joga, não. Lá também a gente não rasga dinheiro, não. A gente faz conta de centavo lá, rapaz. Vai rasgar dinheiro. Mas vamos lá. Em 2005, quanto que era o ingresso, Iago? Aqui no estado? Já chegou a ser R$2. Né? Já chegou a ser picolé, já chegou a ser muita coisa. É. Banalizavam Hoje, o não, valor mas do quando ingresso. foi- não, mas quando foi picolé, não foi vendido a preço É, picolé. não, foi não, vendido. O Edinho, Era promoção. o Edinho né? foi lá, vendeu Mas a- o jogo pra mas- creme e mel, mas a média- pagou uma bagatela Isso. sensacional e o Ok, Goiás... mas a média do jogada de ingresso marketing, goiano de dos marketing. últimos 20 anos 20, 10 reais. É isso aí, gente. É 20, 10 reais. Eu falei em cultura aqui, eu quase apanhei. Porque a cultura do Nordeste e Norte do país não é a mesma cultura Não do futebol é, do goiano. não é. E eu quase apanhei Quer dizer também. que o povo do Norte e do Nordeste, eles são mais apaixonados pelo futebol do que a gente? Não são. Porque não lá acho eles que têm são. os mesmos problemas que a gente tem. Eu não acho que são, mas eu acho que é uma questão de mudança de postura. Eu acho que os clubes de futebol, e a gente pecou nisso, quando, por exemplo, a questão do nosso sócio torcedor, que nenhum dos clubes, na minha opinião, e aí eu me coloco na balança sobre isso, porque a gente já teve brigas homéricas dentro do Vila em relação ao sócio torcedor, porque é um absurdo os times do tamanho dos 3 aqui da capital não terem 10 mil sócios torcedor. É um absurdo. exatamente. Né? Mas a culpa é do torcedor? Não. A culpa é do time, que não sabe vender o seu produto, que não sabe fazer esse produto chegar pro torcedor. Agora, do ponto de vista esportivamente falando, não dá pra gente chegar aqui da noite pro dia e penalizar o torcedor aqui. Não, nós queremos jogar no Serra Dourada, a partir de hoje o ingresso é R$100, nós estamos levando o jogo pro Serra Dourada. Isso não vai acontecer, nós não vamos penalizar. E nem deve. E nem Não, deve. Mas Isso depois da reforma isso precisa ser repensado. Mas esqueça uma coisa, amigo. Ó, Se não jogou agora, depois da reforma você Aí vai acabou. ficar mais esquece. caro falar ainda. um negócio. Esquece Serra Dourada. Eu vou falar um negócio pra vocês aqui e anotem. O Serra Dourada, depois da reforma, e eu espero que ela aconteça mesmo, se eles pregarem o mesmo que acontece em todo o Brasil nas arenas que joga passaram lá por mais esse não. processo, time nenhum joga mais lá. Nós estamos falando de um Maracanã que o Flamengo joga com 40, 50 mil pessoas e dependendo do jogo, o Flamengo não ganha R$1 milhão num estado daquele lotado com ingresso de mais de R$300. Ingresso pra você ver o jogo do Maracanã. aí você matou os 150, terraplanistas 200. agora. Não. É loucura. Loucura, isso aí é loucura, pesado. Eu sou um serraplanista. Não, mas Eu isso sou aí é a declarado. realidade. O torcedor não pode ser enganado, isso é verdade. Alguém vai pagar essa Deixa eu explicar um reforma. negócio pra você aqui. O cara tá investindo dinheiro lá pra fazer jogo de R$30 o ingresso? Esquece Serra Dourada. Serra Dourada nunca mais vocês vão jogar lá. Nem o Goiás nem vai jogar. o vai, Atlético- jogo não, de não grande, joga, jogo não joga. Jogo grande, vai jogar, Não, vai jogar, muito sei lá. difícil, muito difícil. Então assim, agora, o Serra Dourada, quando nós colocamos aqui João, deixa a pergunta aberta que eu preciso fazer um bloco agora. Mas faz a pergunta, por favor. Não, mas depois... Não, mas é bom era porque uma você explanação, traz não é nem a pergunta, Não, não. então, termina. É porque o Serra Dourada, quando eu sou apaixonado do Serra Dourada, sou apaixonado nos estádios Eu sou particulares. serraplanista, João. Você vai lá, não, o Serra Dourada é fantástico. Você vai lá no Estádio Onésio, eu queria ver o Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga para receber melhor o torcedor do Vila.
Queria ver o estádio Ali Pinheiro para receber melhor o torcedor do Goiás. Porque o único estádio aqui em Goiânia hoje, bem feito, é o do Atlético. Sim. Não tem uma capacidade grande, mas é um estádio acabado. Exato. Aí, o Ali Pinheiro não é. Não é. O Onésio Brasileiro Alvarenga também não é. Precisa muito de melhorias. Aí por isso que eu levantei o assunto Serra Dourada. Agora, aí o que veio aqui, mas o Serra Dourada, os bares. Não, os bares lá são dos clubes. Mas tem que levar. Cara, o mesmo pessoal que trabalha na Serrinha trabalha lá. O que eu quis levantar aqui, se chega na Série A, isso nós estávamos falando da possibilidade do Goiás chegar à Série A. Aí um Goiás de Flamengo na Serrinha eu acho um absurdo. Também acho. Eu acho um absurdo um Goiás de Corinthians. Agora um Goiás de Juventude é na Serrinha. Nós achamos. Então assim, um Goiás de Juventude é na Serrinha. É igual. Agora, eu até comparei a questão lá de Belém. Pô, o Remo joga lá no Baianão. Na Curuzu. O Paysandu na Curuzu. Agora, Remo e Paysandu lá Mangueirão. no Estádio Olímpico. Mangueirão. Ué. Então, é essa mentalidade. Então, vai jogar no Goiás de Flamengo. Quanto foi? Atlético e Flamengo, a última vez que o Flamengo esteve aqui. Lembra? Foi na Série A. A renda, eu acho que foram quase 4 milhões. Milhões, exatamente. De reais. O ingresso vale mais caro mesmo. O jogo é contra o Flamengo. Assim, é só esse pensamento. Mas até um rapaz mandou uma mensagem aqui, Policarpo. Vocês têm alguma noção, assim, alguma ideia de alguma melhoria lá no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga? Já para os próximos meses ou anos? Como tem uma tá maquete rolando aí. Como que é essa situação? Como eu disse, tudo que a gente faz no Vila é planejado para os próximos anos. Nós fizemos um master plan. Nós fizemos um master plan do estádio, até para não ficar fazendo um monte de puxadinho que existe ali no estádio, né? Então. O estádio Ali Pinheiro é um puxadinho na sua eu só falo da minha casa, eu só preocupo comigo. Você tá não, mas foi verdade. Ser sincero. É um puxadinho dentro do que. Como é que ele vai falar isso? O Oba também não tá terminado. Gente, vamos ser sinceros, eu não sou imbecil. A Serrinha tem uma estrutura muito maior do que o Onésio Brasileiro Alvarenga. Se tem uma coisa que eu tenho é senso crítico. Eu vou falar que a Serrinha não é. Tá doido? Há quanto tempo que esses caras construíram isso aí? Né? A gente começou a construir. Você não pode, não, mas eu posso. É inacabado mesmo. É inacabado. Precisa terminar urgente. Então, tudo bem, mas imagina nós, então, né? Nós não tivemos ajuda da CBF. Dois clubes, o João CBF que você estiver na Copa lá de 6 milhões, né? Tá bom, agora nós vamos chegar. Só negócio de ajuda. Mas assim, agora falando sério aqui, existe um master plan ali do Oba para ser feito nos próximos anos, né? Que inclui coberturas, aumento da capacidade do estádio, construção de novos camarotes, só que será feito por módulos. Então, obviamente, que é o mais inteligente. Que é o mais inteligente, porque você não para de utilizar mais o em estádio. conta também, Bem né? mais em conta. Agora vamos lá, pré-moldado. Nós temos hoje um estádio que tem se tornado o fator mais positivo do Vila Nova nos últimos anos, que é jogar dentro do Onésio Brasileiro Alvarenga. É muito difícil jogar lá dentro, né? Nós não podemos abrir mão numa Série B, onde a gente começa com uma folha de pagamento muito menor do que os nossos adversários, de um caldeirão como é o Onésio Brasileiro Alvarenga para uma reforma. Então, por óbvio, isso vai delongar um pouco mais de tempo, porque a gente não vai ter o Serra Dourada, a gente tem hoje só o Estádio Olímpico, então a gente tem essa dificuldade, em algum momento ela vai começar.